Uma nova vida sem amarras. Ontem nós estivemos lá em São Manuel, passamos o dia na companhia de alguns irmãos nossos lá em São Manuel, aprendendo um pouco mais. E o tema que tem sido muito conversado e trabalhado nesses tempos é revitalização. Uma igreja revitalizada, né? Uma igreja que possa ter um posicionamento diferente daquele costumeiro que nós temos, né? De, tá assim, tá bom, né? Continuando assim, tá muito bom, né? Nós somos um povo muito feliz e alegre, né? Enquanto pessoas estão necessitadas de ouvir a palavra do Senhor nosso Deus, enquanto pessoas estão passando por dificuldades e luta nesse mundo, né? Clamando pelas misericórdias do Senhor, que mande alguém, né? Levar lá uma gota de água para refrescar-lhe a garganta. Muitas vezes nós, como igreja, estamos distantes dessa realidade para a qual nós somos chamados, né? Que é para ir e pregar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é interessante, mas irmãos, que isso não é esse chamado, às vezes nós deixamos assim no geral, mas ele é individual, né? Ele é individual, é para cada um, né? Não é que aquele que foi chamado, que tem um cargo, não, é para todos nós. Você se converteu, você aceitou Jesus, você fez sua pública profissão de fé, você é chamado para anunciar o Evangelho de Cristo Jesus, né? Para ser um proclamador do Evangelho, para ver se a sementinha nasce no coração de mais alguém, além do seu, além daqueles que são os da sua família, né? E essa é a missão da igreja, né? Que nós não podemos perder de forma nenhuma, nem deixar morrer nos nossos corações, né? Até ontem alguém perguntou, né, sobre essa questão. Você está implantando essa visão na igreja e tentando trazer a igreja para essa visão de uma igreja que está realmente em atividade, que está realmente proclamando o Evangelho, uma igreja que ela está sendo trabalhada. Aí, como manter essa visão, né? Falando sempre dessa visão, né? Não deixando as pessoas esquecer que nós estamos em revitalização sempre, até que Jesus Cristo volte. Nós estamos nos revitalizando e procurando nos revitalizar, né? A todos os momentos, a todos os instantes e em todo tempo. Porque nós temos uma coisa que nós temos essa facilidade é de esquecer, né, dos propósitos quais nós fazemos, né? Então, os que estavam lá me disseram: continue pregando, continue lembrando da missão, continue lembrando do projeto, continue dizendo que nós somos uma igreja em revitalização, continue dizendo que sua igreja está em revitalização. Não deixe o povo se esquecer de forma nenhuma disso. Para a nossa meditação, o Evangelho de João, capítulo de número 11, um texto bastante conhecido de todos nós, né? João 11, do 28 em diante. Evangelho de João 11, do 28 em diante. Assim como você está, me acompanhe na leitura. Depois de dizer isto, Marta foi chamar Maria, a sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e ele está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu e perguntou: onde vocês o puseram? E eles responderam: Senhor, venha ver. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam
o quanto ele o amava. Mas alguns disseram: será que ele que abriu os olhos ao cego não podia fazer com que Lázaro não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta, em cuja entrada tinham colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está no túmulo há 4 dias. Jesus respondeu: eu não disse a você que se creres verás a glória de Deus? Então tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isto, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhes ordenou, disseram-no: desamarrem-no e deixem que ele vá. Desamarrem-no e deixem que ele vá. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus havia feito, creram nele. Outros, porém, foram até os fariseus e lhes contaram o que Jesus havia feito. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: o que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Amém. Pai, nós temos lido a Tua palavra e queremos ouvir a Sua voz. Fala conosco, Senhor. Amém. Amém. Amados irmãos, a vida cristã é um desafio constante de ver sempre o novo de Deus a cada dia na nossa vida. Nós queremos sempre ter um novo para nós, nosso cotidiano, né? Que aconteçam coisas boas, coisas novas no nosso trabalho, né? Na nossa vida diária, que haja sempre as bênçãos do Senhor. Mas muitas vezes nós esquecemos, né? Desse novo de Deus para o nosso trabalho no reino de Deus, para que as coisas do reino estejam acontecendo em nós e também através de nós, alcançando outras pessoas. Quando eu disse, né, para os irmãos: olha, o chamado é para todos, né, é da igreja, mas é em particular, individual. Quando Jesus vai aqui visitar Maria, a sua irmã, sua família, e aqueles que estão chorando a morte de Lázaro, ele conversa primeiro com Marta. E aí então ele manda que Marta chame a Maria, sua irmã, né? E ela chega lá em particular para conversar com Marta. Maria chega em particular e fala, né, bem baixinho para ela: olha, Maria, Jesus está te chamando, Jesus chegou, Jesus quer falar com você. Jesus foi na particularidade ali conversar naquele momento com Maria. E esta é uma realidade que nós precisamos entender no nosso cotidiano, amados irmãos, que Jesus vem no particular, que Jesus vem no individual para falar conosco, e que Ele quer conversar conosco nesse individual, nesse particular, porque Ele tem um propósito que é diferente do que Ele tem para o seu irmão, que Ele tem para a sua família, que Ele tem para outras pessoas. É individual, é particular, e Ele trata cada um no seu particular. Amados irmãos, nós precisamos entender, e Ele sempre está chegando na nossa vida e querendo falar conosco. Você sempre querendo chamar a nossa atenção para o seu reino, para a realidade daquilo que Ele tem para realizar sobre a face da terra. Só que muitas vezes nós não estamos atentos àquilo que o Senhor quer falar conosco. Jesus olhou para Nicodemos, aquele homem que era um homem de fé, e falou para ele: ó, Nicodemos, você precisa nascer de novo, porque quem não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus.
E de repente Nicodemos pergunta: mas eu tenho que entrar, voltar para o ventre da minha mãe para nascer de novo? Aí Jesus: não, eu tenho que nascer da água e do Espírito. Muitas vezes nós estamos como Nicodemos, não entendendo aquilo que Deus quer falar conosco, aquilo que Deus quer dizer para nós, aquilo que precisa acontecer na nossa vida. Nós estamos distantes dessa realidade de compreender a vontade de Deus ser claro para nós. É claro que você pode até falar com ele, né? Quando nós ouvimos a pastora Jaqueline lá, né? E a pastora Jaqueline sempre fala assim: eu tenho dificuldade, né, para receber as respostas de Deus, para saber o que é que Deus tem para a minha vida. Eu sempre peço para Deus: Deus, ó, o Senhor pega e manda por escrito e assinado, porque senão eu não entendo o que o Senhor está querendo para a minha vida. Mas você tem essa liberdade também para falar com o Senhor e pedir a resposta dessa forma, como a pastora Jaqueline, né? E Ele vai fazer isso, né? Vai fazer por intermédio de pessoas e de alguém que você nem espera, mas Ele vai fazer isso, porque Ele quer que você tenha bem claro na sua vida, bem claro no seu coração, qual é o propósito que Ele tem para você, qual é o ministério que Ele tem para você, qual é a obra que Ele tem que realizar na sua vida, quais as pessoas que Ele quer alcançar através de você, né? Qual o testemunho que você precisa dar, como você precisa viver para agradá-lo e servi-lo em espírito e em verdade, né? Ele faz isso em particular, como Ele fez aqui com Maria, como Ele foi lá conversar com Nicodemos. Ainda que a pessoa esteja distante, Ele vai lá para definir realmente o que é que a pessoa quer. Nós olhamos aqui e vemos também, amados irmãos, quando Jesus conversa com o jovem rico, e Ele chega lá para conversar com o jovem rico, e o jovem rico conhece tudo, sabe de tudo, mas ele não quer aquele compromisso, ele não quer aquilo que o Senhor quer que ele busque. Aí então ele sai cabisbaixo e vai embora. E foi, por quê? Não quis o propósito que Deus tinha para a sua vida. Então ele tem que fazer o quê? Ir embora mesmo. Aqueles que não querem o propósito com o Senhor, eles não devem permanecer com o Senhor, eles devem ir embora mesmo. Porque não tem lugar no reino de Deus para quem não quer ouvir e seguir os propósitos do Senhor, o nosso Deus. Não há lugar. O lugar no reino de Deus é para aqueles que foram chamados, ouviram a palavra do Senhor, aceitaram Jesus e querem realmente viver para servir ao Senhor, para o louvor da sua glória, para a glória do seu nome. Estão dispostos a servir, tão somente servir. Aliás, falando sobre servir, lá na igreja de São Manuel, eles têm, né, um trabalho muito legal, que eu gostei bastante, né? Sobre o servo que mais. Né? É o servo que mais. Aí alguém pergunta: mas por que servo que mais? É exatamente isso mesmo. O que mais que eu posso fazer por você? No que mais eu posso te servir? Né? E quando nós vamos para o acampamento, nós vemos que todos têm a maioria deles tem todos aquela roupa, servo que mais. Porque todos na igreja são servos que mais. Todos estão em todos os ministérios como servo que mais, só para servir ao Senhor, o nosso Deus. Só não usa a camisa do servo que mais quem ainda não fez a pública profissão de fé. Quem fez a pública profissão de fé, né, já tem que estar na visão que todos estão para servir e todos devem servir na vida da igreja. Eu gostei muito dessa visão, porque realmente, né, é aquilo que nós somos e que temos que estar sempre dispostos a servir, a fazer a vontade do Senhor nosso Deus. Porque quando nós somos chamados lá fora, nós vamos, né? Nós vamos, estamos sempre disponíveis, sempre prontos para ir, mas às vezes no reino de Deus nós ainda não adquirimos essa ideia de que nós somos servos, né? E aliás, o Isaías, ele não usa nem servos, né? Ele usa o termo escravos. Ele não usa servos, ele usa escravos. Vocês são escravos do Senhor. Aí até alguém levantou um questionamento, né? Perguntou: mas escravo? A visão que nós temos no Brasil a respeito de escravidão é muito ruim, né? Ele falou assim: mas no termo bíblico aqui é exatamente isso. Nós somos escravos de Jesus, porque nós somos comprados pelo preço do sangue do Cordeiro Jesus Cristo, e fomos chamados tão somente para isso, para
servir ao Senhor, o nosso Deus. E amados, quando nós olhamos aqui para esse texto, Jesus indo ali conversar com Maria, eu quero que você fique e tenha bem claro no seu coração, na sua mente, que Jesus, Ele quer falar individualmente com você, particularmente com você, e quer ensinar você a tomar as suas decisões em relação ao seu reino. Você tem tomado decisão muitas vezes em relação à sua família. Você tem tomado decisão em relação ao seu trabalho, ao seu emprego, às suas coisas, mas tem deixado essa decisão em relação ao reino de lado. Não tem tomado aquela decisão, não, eu vou agora servir ao Senhor, e vou fazer a vontade do Senhor, e vou ser esse servo, o que mais? Para chegar e dizer, Senhor, o que mais que o Senhor quer que eu faça? Chegar na igreja e falar, irmãos, o que mais que os irmãos querem que eu faça? Chegar na igreja e dizer, por favor, o que é que está precisando? Onde é que está precisando? Não importa onde, eu vou servir ao Senhor nosso Deus. Eu vim para servir e eu estou para servir. Não importa o que temos que fazer, né? Como o pastor Diago testemunhou, né? Que ele e um presbítero da igreja ficaram limpando a igreja durante 3 meses. Por quê? Nós aprendemos essa caminhada do serviço. O que é que está precisando fazer? Eu estou aqui porque eu fui chamado para servir, porque nós vivemos nessa intimidade com o Senhor. E quando nós olhamos para esse texto aqui, os irmãos estão pensando, mas pastor, onde o senhor vai querendo chegar lendo um texto como esse? Eu quero chegar sobre essa vida nova, sem amarras, né? Quando o Senhor conversou com Maria em particular, Ele perguntou, eu sei o que vocês estão passando, eu sei o que vocês estão vivendo, e eu venho aqui exatamente para isso. Onde é que está Lázaro? E eles vão até o túmulo onde foi colocado. Aí então Jesus diz, olha, tirar a pedra. Aí Marta vem e diz, Senhor, mas já faz 4 dias, já cheira mal, né? Já cheira mal. Aos olhos dela, a compreensão dela já cheirava mal. O tempo já havia passado. Tem muitos de nós que estamos achando que o tempo já passou. Mas eu quero dizer para você que o tempo não passou. O tempo seu é agora. O tempo nosso é agora. Não importa se você tem 5, 10, 15, 20 anos, 50, 60 anos, esse é o tempo seu. O tempo seu é agora. Não passou. Esse é o tempo, Senhor, não importa a situação, esse é o tempo em que o nosso Deus, que é o Deus que chama, que é o Deus que vocaciona, que é o Deus que prepara, é o Deus que envia, e é o Deus que faz milagres nesse tempo, nesta hora e neste momento no qual nós estamos vivendo. E aí então Jesus chega e diz para ele, desatai-o, né? Desatai a Lázaro, porque ele precisa, né, viver, ele precisa fazer a obra, ele precisa servir ao Senhor nosso Deus. E é exatamente essa pessoa que eu quero conversar com os irmãos nessa noite. E dentro dessa perspectiva de desatai-o, né? Lázaro é um exemplo para todos nós, que não basta nós ouvirmos a voz do Senhor, não basta nós sabermos que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador, mas que o Senhor precisa de tirar muitas ataduras que têm nos prendido e nos impedido de realizar a obra do Senhor, de fazer a vontade do Senhor, o nosso Deus. Vamos aqui ao texto. Precisamos entender que Jesus é aquele que dá vida, em primeiro lugar. Quando Jesus chega e conversa com eles dizem, olha, se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. Eles conheciam tão somente o Jesus dos milagres das curas, dos milagres da multiplicação dos pães. Eles não estavam ainda olhando para Jesus com aquele que é o doador da vida, que é aquele que pode conceder vida em abundância, como aquele que pode ressuscitar os mortos, como aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Eles não estavam ainda olhando para Jesus nessa perspectiva. Então Jesus vem e opera este milagre para mostrar que Ele é o Deus que tem poder sobre a morte e sobre a vida. Amém? Você crê nisso? Glórias a Deus, glórias a Deus. Então, e diante desse cenário que se encontra aqui, toda tentativa do homem aqui
é totalmente obsoleta, né? Não serve para nada, né? Porque Lázaro estava morto já há 4 dias, né? E essa era uma situação que para eles não tinha mais saída. Para eles não tinha mais saída. Como muitas vezes, em algumas situações para nós também, nós olhamos e dizemos, mas não tem mais jeito, não tem mais saída, não dá mais, né? Eles nada podiam fazer realmente, né? Mas ali estava Jesus, né? Que veio exatamente para uma coisa, para restituir a vida de Lázaro, para dar vida a Lázaro, para fazer um milagre que eles não esperavam que Jesus viesse a fazer. E é para esse Cristo que eu preciso que você olhe. É para esse Cristo que eu preciso que você esteja olhando para o projeto dele, como autor e consumador da nossa fé, para que nós possamos enxergar lá na frente, que nós estamos seguindo num projeto que é de Cristo Jesus, que não é da Igreja Presbiteriana Independente de Agudos, que não é da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, que não é de igreja, que é do reino de Deus. E nós precisamos enxergar lá na frente que esse Cristo é o Cristo que veio para nos salvar, e que veio e que opera maravilhas e que opera milagres, e que nos chamou para anunciar e proclamar exatamente isso que ele fez com Lázaro: que existe ressurreição, que existe vida eterna, e que você está chamado e desafiado a crer que existe esse Cristo, que existe esse poder, que existe esse Deus, e que a salvação e que a vida eterna. E só, amados irmãos, Cristo poderia tirar Lázaro daquela situação e colocar Maria e Marta com um sorriso novamente nos lábios, né? Mas a morte é uma realidade. A morte é uma realidade, né? Depois do pecado veio a morte, né? Paulo diz assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? E o pecado nos separa de Deus, o pecado nos coloca longe de Deus, né? Com o pecado nós não podemos permanecer na presença de Deus. Temos que tomar muito cuidado, porque às vezes nós estamos levando esta vida e curtindo esta vida, né? E vivendo e continuando vivendo em pecados e achando que nós estamos próximos de Deus, mas na verdade nós estamos distante do Senhor nosso Deus. Lá em João 3,3, Jesus diz, né? Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se alguém não nascer de novo, não permitir que esteja desabrochando dentro dele uma nova criatura, com novos pensamentos, com novas atitudes, com nova forma de viver, com nova forma de pensar, com nova forma de falar, não pode ver o reino de Deus. Você pode ter feito tudo nesta vida, pode olhar para você e observar, não fiz mal nenhum, nunca tive intenção de fazer mal nenhum, mas de boas intenções o inferno está cheio. De gente boa o inferno está cheio. O que precisa acontecer conosco, amados irmãos, é este novo nascimento, onde nós nascemos conhecendo a Cristo para fazer a sua vontade, para o louvor da sua glória. E é através desse novo nascimento que nós recebemos Jesus como único e suficiente Salvador. É a nossa vida, amados irmãos, de comunhão em espírito e em verdade. É quando você deixa o túmulo desse mundo para viver para Jesus a vida. Lázaro estava dentro daquele túmulo e Jesus falou para ele: Lázaro, vem para fora. E ele ouviu e saiu. A vida chegou até Lázaro e o colocou em pé, e o colocou para respirar novamente. A vida tem chegado, amados irmãos, a muitos de nós, mas nem todos têm ouvido, né? E saído para fora do túmulo. Muitos ainda querem viver essa vida com um pé em duas canoas, né? Sábado e domingo eu sou crente. Sábado e domingo eu sou crente. Eu vou lá na igreja, pastor me vê lá na escola dominical, eu faço questão de cumprimentá-lo, inclusive, para que ele não diga que eu não vou na igreja, né? Domingo à noite também eu vou lá na igreja, faço questão, né, que alguns irmãos me vejam, porque sempre tem aqueles irmãos chatos, sabe, né? Que lembra da gente quando a gente não vai na igreja, e depois vai: ô fulano, você não foi na igreja, né? Ô Lucas, você não foi na escola dominical, né? O pastor pegou no pé do Lucas semana passada: ô Lucas, você não veio na escola dominical, né?
Então, às vezes, né, tem esses crentes chatos, né, igual o pastor, né, que pega no pé e tal, por que você não veio? Então você vai lá e faz questão de cumprimentar. Mas durante a semana a gente esquece que nós somos servos do Senhor. Esquecemos que nós somos servos do Senhor. Esquecemos nossa leitura da palavra, esquecemos da leitura da oração, esquecemos de praticar a palavra do Senhor nosso Deus no nosso dia a dia. Né? Esquecemos. Uma nova vida, amados irmãos, em Cristo Jesus, é essa que nós recebemos Jesus e somos transformados e nascemos de novo. Né? E nascemos de novo. É o mais fascinante projeto de vida que alguém possa viver sobre a face da terra. Em segundo lugar, amados irmãos, eu quero aqui rapidamente com os irmãos compartilhar sobre só desse dia não adianta, né? Precisa realmente sair para fora. Tem que sair para fora. Tem que vir para o reino de Deus. Né? As palavras de Jesus foram dirigidas ao morto que estava lá há 4 dias. Vem para fora. Não importa a situação em que você se encontra. Se você está mais ou menos ali com o Senhor Jesus, não importa se você está distante de Jesus, não importa se você já perdeu até a sua Bíblia. Né? O que Jesus está dizendo é o seguinte: sai para fora, vem para fora, vem para Jesus. Venha para o Senhor de volta. O Senhor te quer de volta. E como Ele fez com Maria ali, em particular. É um passo decisivo, amados irmãos, de cada um de nós ouvir a voz do Senhor e sair do túmulo, do esconderijo que você está. Eu não sei qual é o esconderijo que você está, eu não sei qual é o túmulo que você está escondido, morto, distante de Deus, sem vontade de falar com Deus, sem vontade de conversar com Deus. Sua fé está por um fio. Você está indo porque, olha, tem alguém que te arrasta. Você está indo porque tem alguém que ainda está dando uma forcinha para você. Porque se fosse por você mesmo, você já teria desistido. É com você que o Senhor está falando nessa noite. Se você está nesse túmulo, é bom você vir para fora, sair dessa situação, decidir estar com Jesus. É uma decisão radical, vir para Jesus, sair desse lugar. Nesse tempo nós estamos vivendo. Há muitas pessoas vivendo a depressão, a angústia. Isso é muito sério. É muito sério e tem acometido até pastores. Mas esse é o tempo também que o Senhor nos chama para nós sairmos disso que está tomando o coração e a mente da gente, que está fazendo mal para a gente. Essa morte que está deteriorando, que está nos deixando, até nós estamos cheirando mal. Até você mesmo está olhando para você, não estou cheirando bem, viu? Eu não estou cheirando bem. Por quê? Porque eu não estou bem. Eu tenho andado triste, tenho andado angustiado, tenho andado chateado. Não tem mais sentido prazer nas coisas. Parece que está tudo estranho. Sim, está tudo estranho. Porque você foi parar num túmulo como Lázaro. Mas o Senhor não quer que você fique cheirando mal. Ele vem sempre ao seu encontro para tirar você dessa situação, para tirar você do pecado, para tirar você dessa inércia, para te resgatar. Só Jesus pode fazer isso na sua vida. Jesus olha para você na situação e diz: vem para fora. Lá em Hebreus 3,15 ele diz: se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Às vezes você tem ouvido muito sermão para o outro, e você ouve a palavra que vem para você, você diz: ah, se o meu irmão pudesse ouvir isso aqui, ah, se aquela pessoa que trabalha comigo pudesse ouvir isso aqui, ah, se o fulano... Não é para ninguém diferente de você aqui dentro, é com você. Não queira pensar que essa mensagem serve para alguém, porque essa mensagem é para você. Se você ouvir essa mensagem hoje, se você foi tocado hoje, é você que tem que sair para fora e vir para Jesus. Sair desse esconderijo que tem te desgastado, que tem te entristecido, que tem trazido angústia e tristeza, desejo de morte. É hora de você sair e vir para Jesus. Lá em Apocalipse 3,20 ele diz: eis que estou à porta e bato, eu estou batendo lá na porta do seu coração. Você é especial para o Senhor está batendo lá na porta do seu coração, mas Ele não pode arrombar essa porta.
Ele está batendo, dizendo: se você abrir, eu vou cear com você, vai ser transformado, vai mudar a sua vida. Isso aqui não é para a pessoa que não aceitou Jesus, não é para a pessoa que já aceitou Jesus, que está vivendo na igreja, que precisa abrir a portinha do coração para estar com Jesus e para conviver com Jesus e para deixar de fazer tanto as obras da vida, tanto as coisas no mundo e fazer mais para o Senhor, mais para o reino de Deus. Quando nós fazemos a obra do Senhor, quando nós cuidamos das coisas do Senhor, Deus cuida das nossas coisas, amém? Mas quando nós cuidamos das coisas do mundo, quando nós estamos tratando e cuidando das coisas do mundo, nós descuidamos das coisas de Deus. Mas quando nós fazemos as coisas do Senhor, Deus cuida de nós, amados irmãos. Essa é a decisão que nós vamos tomar por Cristo, né? Decida você, venha para fora, deixa tudo e vem realmente para estar com Jesus e servir a Jesus. Servo o que mais, né? O que mais que eu posso fazer, né? O que mais, aonde mais eu posso ser útil? Porque você, como servo de Deus, tem que dizer isso aqui para você e leve isso aqui bem claro na sua vida. Servo de Deus é para servir. Se você não estiver servindo, você nunca vai ser feliz. Você nunca vai estar bem, porque você foi chamado e comprado como servo. E depois, por último, amados irmãos, e concluindo aqui, né, em terceiro lugar, o Senhor disse, né, para aquelas pessoas, né, tirai aí as amarras, né, tire aí o que está prendendo a Lázaro, né, desatai-o. Nós temos que vir para Jesus e temos que, o Senhor precisa nos dar essa ordem, né? Desata esse menino, desata essa menina, né? A vida tinha se manifestado a Lázaro. Lázaro tinha subido, saiu para fora, tinha subido a andar, né? Mas ainda continuava com as marcas da morte, as marcas do pecado. As marcas da morte, amados irmãos, dominam muitas vezes o nosso espírito, né? E nem mais temos o prazer de buscar ao Senhor, de orar ao Senhor, de conversar com o Senhor, de ter um tempo com o Senhor, né? E Lázaro estava assim, sem condições de andar direito, sem condições de mover os seus braços e não vendo nada. Aí Jesus diz: Lázaro, vem para fora, mas desatai-o também, né? Não bastou ter ouvido, não bastou sair para fora, tem que tirar, né, as amarras. Desatai-o, tirai as amarras. Nós temos profundas lições para a nossa caminhada cristã, amados irmãos. Não somente ouvir, não somente obedecer, mas também viver a palavra de Deus, tirar as amarras da vida. E ele estava ali preso por aquelas amarras, e hoje as amarras podem ser o pecado que nos assedia, né? As tentações que nos assediam, né? Os vícios que nos alcançam, né? As obras da carne que nos prendem, né? Ah, mas eu odeio essa pessoa, eu tenho ira, eu tenho ódio, eu tenho inveja. Todas essas coisas não fazem bem para o cristão de jeito nenhum, são amarras que está presente na vida de alguém. Aquela pessoa que aconteceu alguma coisa na vida, não importa quando foi, nem onde foi, se ele não liberou perdão, ele carrega esse fardo a vida inteira e sofre a vida inteira. Conheci uma pessoa que ela tinha feridas no corpo e ninguém descobria, os médicos não descobriam por que daquelas feridas no corpo. E era por causa de algo que tinha acontecido na vida dela, que ela não tinha perdoado. Depois que ela descobriu isso, ela dizia: eu preciso confessar, eu preciso perdoar. Essa minha enfermidade é por causa de uma falta de perdão. E eu carrego essa dor comigo a vida inteira. Tem muitas pessoas que são inclusive cristãos, mas que ainda não nasceram de novo, não lançaram tudo lá no abismo
não liberaram todos os seus sentimentos diante do Senhor, ainda a carne ainda está presente ali. E ela consegue ainda se irar durante os seus dias, consegue se rebelar durante os seus dias, consegue invejar durante os seus dias, consegue ainda viver uma vida distante de Deus, no adultério, na prostituição. Gastando, investindo tanto tempo no seu celular, nas mídias sociais, distante do Senhor e pecando e cometendo todo tipo de pecado. E quer estar perto de Deus, mas não tem como isso acontecer. São as amarras que este mundo tem colocado, amados irmãos, em muitos cristãos e que estão sofrendo. Mas Jesus ordenou lá para aquelas pessoas: tirem as amarras de Lázaro. Eu quero dizer que hoje Jesus também quer que nós fiquemos livres das amarras. Quais são as suas amarras? Ele tira as amarras das mãos dele. Ele precisa libertar a mão, né? Nossas mãos, para servir ao Senhor, para fazer a obra do Senhor, para estender para o nosso irmão, para estender para o nosso próximo, estender para o nosso vizinho, estender para o nosso amigo, estender para aquelas pessoas que estiverem passando por perto. Servo, o que mais? Vem cá, olha, eu estou aqui, conte comigo. Se as pessoas estiverem passando necessidade, elas vão procurar você? Elas sabem que você é um servo de Deus? Elas sabem que você é alguém que estende a mão? Ela te conhece como alguém que estende a mão? O Senhor precisa tirar as amarras das nossas mãos como cristãos. Essa cidade precisa saber que existe uma igreja que estende a mão para todas as pessoas, que estende a mão também para todos os irmãos, que não tem medo de estender a mão para os irmãos. Porque realmente nós somos um em Cristo Jesus. Mas se nós não estendemos a mão muitas vezes para os nossos irmãos, se nós não estendemos as mãos para a nossa família muitas vezes, porque existe intriga entre as famílias, ou se tem alguém que você não estende a mão, eu quero dizer que o Senhor precisa quebrar essas amarras da sua mão, liberar a sua mão para que você seja a mão de Cristo, a mão do Senhor Jesus. Tirar também aí as amarras dos pés, né? Estava lá, Lázaro está preso, mas saiu para fora. Mas como é que um homem que sai para fora agora fica desse jeito, né? Foi chamado para fora por Jesus, agora é hora de, né, trabalhar, é hora de fazer. Então tira as amarras dos pés, né? Tem gente cansada hoje. Tem muita gente cansada hoje. Tem muita gente doente hoje. Tem muita gente que não está conseguindo mais movimentar-se. Não? O Senhor precisa tirar essas amarras. Tem gente que sente a perna pesada, uns 10, 20, 30 quilos, né? Não aguento, estou aguentando mais. Pode ser enfermidade, né? Mas pode ser também o fato de você estar se esquecendo da obra do Senhor. Seus pés se tornaram pesados. Você nem tem mais força nos pés para vir à igreja. Para vir à igreja, suas pernas pesam. Para trabalhar até que você vai, mas para vir à igreja, para servir ao Senhor, você não tem. Suas pernas não funcionam. Para ir ao encontro de alguém, suas pernas não funcionam. Para realizar a obra do Senhor, suas pernas não funcionam. Você está sempre ocupado, sempre com muita coisa para fazer. E você não pode caminhar sequer uma milha com alguém. Quando Jesus diz, se alguém precisar de você caminhar uma milha, você vai e caminha 2. Mas você não tem tido mais pernas para servir ao Senhor, para ser as pernas da igreja de Cristo, para ser as pernas de Cristo Jesus. Ainda mais hoje, né, que nós estamos acostumados a fazer tudo de carro, né? Eu estou sem carro hoje. Mas você não tem perna? Quebrou o carro, você não tem perna? Pensei que você tivesse perna, né? Pensei que o Senhor tivesse criado você com 2 pernas, 2 pés, né? Como eu disse para a dona Cidinha, com o seu primo, de vez em quando eles querem ir, mas eles falam, não vão sós, né? Vão com o Oscar, né? Vão com o Oscar Canhar.
Vão com os pezinhos aí no chão, né? E caminha com os calcanhar. Mas precisa funcionar, né? Precisa funcionar. E amados, ele mandou tirar também, porque ele estava com um lenço sobre o rosto, né? Como as nossas faces precisam estar descobertas. Como as nossas faces precisam estar descobertas. Como nós precisamos descobrir as nossas faces, para que Jesus seja visto através de nós, para que a glória do Senhor resplandeça através de nós. Moisés, quando ele desceu do monte, o seu rosto estava reluzente, então ele colocou, né, algo para encobrir, para que ninguém pudesse ver, porque aquilo fazia mal para as pessoas. Mas depois ele continuou com aquilo, ainda que a glória tivesse ido embora. Mas eu quero dizer que hoje, a glória de Deus na sua vida, na minha vida, ela é permanente, ela é constante, ela jamais vai embora. Porque você é templo do Espírito Santo de Deus. Você foi escolhido para manifestar a glória de Deus sobre a face da terra. Como está o seu rostinho? Né? Como está o seu rostinho? Né? Você está andando com é burca que chama aquele negócio que cobre o rosto? É burca, você está andando de burca, né? Tira a burca. Mostra seu rosto. Diga quem você é. Mostre quem você é. Um servo, uma serva de Deus chamado para servir ao Senhor nosso Deus. Você precisa externar isso que está dentro de você, que você tem recebido aqui a cada domingo, a palavra do Senhor nosso Deus. Você precisa externar isso que você tem lido da palavra do Senhor nosso Deus todos os dias e mostrar para as pessoas que não é só uma leitura da palavra, não. Que não é só o que está escrito lá, não. Você vive isso mesmo. Que Deus é isso na sua vida. Que Deus é vida abundante em você. Que a glória de Deus se manifesta através dos seus olhos. Que a glória de Deus se manifeste através do seu olhar, do seu sorriso. Precisamos, amados irmãos, todos os momentos, em todas as horas, tirar, desatar-nos, tirar essa cobertura de sobre o nosso rosto, para que o Senhor possa manifestar a sua glória através de nós. E vivemos como Ana. Ana, depois que ela esteve lá na presença do sacerdote ali, ela saiu de lá, né? E o seu rosto não era mais o mesmo. Seu rosto não pode ser mais o mesmo. Você precisa tirar a venda aí dos seus olhos, do seu rosto, e o seu rosto não seja mais o mesmo, mas seja o rosto de alguém que esteve na presença do Senhor, que está na presença do Senhor, que vive na presença do Senhor. E eu vi lá, a dona Dilma está estudando lá em Filipenses, né? Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos sempre no Senhor, o nosso Deus. E eu concluo aqui. Esse é o desafio para nós. Numa igreja revitalizada, uma igreja disposta a viver sempre o novo de Deus, realizando a obra do Senhor nosso Deus, né? Saber que Deus está sempre no nosso individual conversando conosco, que Ele tem isso para nós. Precisamos ouvir a voz do Senhor, ó, sai. Não fica onde você está, não. Você está muito parado. Você foi chamado para fazer a diferença, né? Nós usamos sempre as duas figuras, da galinha e da águia. Você não foi chamado para ser galinha, você foi chamado para ser águia, né? E muito menos galinha da Angola. Estou fraco. Foi chamado para ser águia. Eu fui chamado para ser servo do Senhor. Olhe para o servo do Senhor, se inspire no servo do Senhor. Este é o desafio para nós vermos em novidade de vida, mas integralmente transformando vidas, deixando o pecado e tudo aquilo que nos assedia de lado e prosseguindo para Cristo Jesus. Feche teus olhos, eu quero orar com você. Eu não sei qual é a sua amarra. Eu não sei qual é a sua amarra. O que é que está te prendendo? Eu só sei que Jesus falou que hoje é um dia que Ele ia falar com você individualmente, como Ele falou para Maria. Vem cá, no particular. E Ele está falando com você. Hora de você sair, deixar as coisas que têm ocupado todo o seu tempo, que têm te levado para uma morte espiritual.
distante de Deus, e para você vir para fora. E para você vir para fora, mas não somente estar presente aqui na igreja para ser visto aqui na igreja, mas para você ser visto como servo do Senhor, que está pronto para servir, para levar o Evangelho, para viver o Evangelho e para colocar a sua vida no altar do Senhor, quebrando as amarras, quebrando todas as amarras da sua vida, desfazendo todas as amarras da sua vida. Que a sua mão seja instrumento de bênção para servir ao próximo, que seus pés possam ir ao encontro daqueles que necessitam, e que o seu rosto possa estar demonstrando que você é um filho, uma filha de Deus, que você tem essa paternidade na sua vida, e que você vive com essa convicção, com essa certeza, porque o Senhor não te chamou para ser uma pessoa qualquer, o Senhor te chamou para ser um servo, que serve com prazer, com alegria, pelo prazer de servir ao Senhor, o nosso Deus. Deixa tudo de lado, deixa toda a obra da carne de lado, deixa todos os vícios de lado, deixa toda idolatria do lado, deixa todo o pecado de lado, deixa toda mentira, toda ira, todo ódio, toda fornicação, pornografia, deixa tudo de lado, lança isso tudo fora. Você precisa se desvencilhar de toda a obra da carne, de todo o pecado, e servir ao Senhor com alegria, com satisfação, para o louvor da sua glória e para a glória do seu nome. Se coloque na presença do Senhor. Vamos ouvir um cântico, vamos cantar junto.